Olá, seja bem-vindo à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Cristiane Lopucci e estou muito contente por estar aqui com você. Tenho aqueles recadinhos básicos. Tenha cuidado da sua higiene, está lavando as mãos sempre que possível e quando não é possível usando álcool em gel? Muito bem, e sempre que sair de casa, lembre-se, coloque a sua máscara. Você já está organizado para a aula, não é verdade? Já separou os materiais? Para a aula de hoje, nós vamos precisar do caderno, o lápis e a borracha. Você vai agora olhar no calendário, ver que dia é hoje e vai abrir o seu caderno, pular uma linha dos registros anteriores e colocar lá a data, aula e língua portuguesa. Faz com bastante capricho. Registrou tudo caprichado no seu caderno? Muito bem! Vamos ver agora qual será o tema das próximas aulas? Olha só, o tema que nós vamos estudar na próxima sequência de aulas tem a ver com os elementos que estão na mesa. Aqui tem um ovo e aqui uma raposa, né, com roupa de gente. Você já ouviu alguma história que apareça esses personagens? Já viu em algum lugar? Ou pelo menos está curioso para conhecer? Se você ficou curioso, você vai gostar das aulas. Se você ainda não viu, vai gostar de conhecer. Então, de qualquer jeito, acompanhe as aulas que a gente vai aprender muito juntos e se divertir. Nós vamos estudar um livro literário. E esse livro chama-se O Convidado de Raposela. Está aqui o livro nas mãos da professora. Então, esse livro é bem bacana e você vai gostar da história dele. Até começarmos a história, vamos conhecer um pouquinho a capa do livro. A capa dos livros sempre traz informações importantes, algumas coisas que precisamos ler para entender um pouco do que vai acontecer na história. Então, vamos começar lá. Primeiro, vamos olhar bem a capa que está aqui com a professora. Nós conseguimos identificar o que aqui nessa capa? Primeiro, o nome da história. Então tá aqui, ó, O Convidado de Raposela. Esse é o nome da história. O autor. Você já conseguiu encontrar o nome do autor aqui nas informações? Muito bem, tá aqui, ó, Alex T. Smith. Esse é o autor, é quem escreveu e ilustrou o livro. Então, ele é escritor e ilustrador. Esse livro também tem aqui, ó, tradução Érico Assis. Se tem tradução, o que isso significa? Significa que o autor, quem escreveu o livro, não fala a língua portuguesa. Ele escreveu em outra língua e precisou de tradução para que nós, que falamos a língua portuguesa, que lemos a língua portuguesa, pudéssemos entender, compreender. E a editora é a Claro Enigma. Aqueles personagens que você viu aqui na mesa da professora, eles estão aí na capa também. Olha lá, você está vendo então a raposela. E já logo ali abaixo, o ovo, que é o personagem que vai aparecer na história. Você olhando aqui os dois, dá para ter alguma ideia do que vai acontecer nessa história? Você consegue imaginar o que vai acontecer? Sobre o que a história vai falar? O que será que vai acontecer? Que personagem é esse? É um animal? É um humano? É um animal, né? Um animal
que vai se comportar como se fosse uma pessoa, porque na literatura isso pode acontecer. E esse aqui embaixo, o ovo. O que será que vai acontecer com o ovo? E por que será que o autor escolheu este nome aqui para a história, o convidado de Raposela? Será que vai acontecer alguma festa para ele ser convidado? Para que será que o convite? O que vai acontecer? Você está imaginando aí? Ah, mas na história nós vamos saber. Então essas são as informações que contém na capa do livro. Então sempre quando a gente pega um livro, a gente pode observar bem as informações que ele traz, porque aqui o autor, né, a autora, o ilustrador, ele já traz informações importantes para a gente do que vai ter na história. Tranquilo? E aqui, ó, atrás, você vai acompanhando aí no seu telão também. Então, atrás, aqui do livro, sempre tem informações importantes. Nesse aqui tem assim: Ovacionável, revista Cocoricó. Maior sucesso desde os saltimbancos, penas e gogós. Piadas de rachar o bico, semanário dos avicultores. Estrelando Vivian Vupina como Raposela da Mata. E apresentando Eduardo Leouf como o ovo. Quando Raposela da Mata convida o ovo para o lanchinho, na verdade ela está bolando um saboroso plano para transformá-lo em café da manhã. Mas Raposela não sabe o que a aguarda quando na manhã seguinte o ovo começa a rachar, de eriçar as penas. O que será que vai ter nessa história? Você olhou ali embaixo a ilustração? Você viu que coisa mais fofa? Ali em cima da cama já tem algumas imagens que são importantes a gente perceber. Deitado na cama também tem imagens que vão contando um pouquinho sobre a história. E o autor? Vamos saber agora um pouquinho sobre o autor? Então tá ali, esse é o Alex T. Smith. Ele nasceu em 1985. Desenha e escreve histórias desde que conseguiu segurar um lápis. Depois de considerar várias opções de carreira, viajante espacial, fabricante de bolos, coelho profissional, e trabalhar como assistente de produção de teatro ao ar livre, Alex decidiu treinar para fazer o trabalho que queria fazer desde os 5 anos, um ilustrador especializado no mundo das publicações infantis. Alex se formou em ilustração em 2006 e em seu último ano conquistou o 2º lugar no Prêmio Macmillan de Ilustração de Livros Infantis. Desde então, passou a trabalhar para uma ampla variedade de clientes da indústria editorial, além de escrever e ilustrar seus próprios livros de figuras, muitos dos quais ganharam prêmios e foram lidos na TV. Ganhou vários prêmios voltados à literatura e às ilustrações. Então agora nós já conhecemos um pouco do que o autor fez, quem é esse autor, já sabemos que ele não é brasileiro, já temos várias informações, não é? Ótimo! Vamos conhecer a história? Ainda não. Você vai ter uma missão antes disso. Olha lá, o que vai acontecer durante a história do livro. A sua missão será responder verdadeiro ou falso para cada afirmativa que a professora ler. Mas como assim, professora? A professora vai lendo a história e vai fazendo algumas perguntas. Então você precisa estar atento, bem atento, e com o seu caderno próximo. Porque a professora vai lendo e eu pergunto, é verdadeiro ou é falso? E você vai escrever aí no seu caderno, verdadeiro ou falso conforme a leitura. Antes de fazer a atividade, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o livro. Então, quando nós abrimos o livro, quando nós começamos a folhear, ele já não começa da história, ele traz algumas informações. Então, sempre tem ali, quando nós abrimos, ele parece com a capa, traz ali o nome do autor, traz também a editora, a tradução, o título, isso tudo está ali. Quando abrimos mais um pouquinho, ele tem uma ficha técnica do livro. Os livros trazem fichas técnicas. Mais um pouquinho, o autor faz dedicatórias, escreve mais algumas informações importantes sobre o livro que ele publica. Então, aqui tem a dedicatória que o autor fez. E em seguida, começa a nossa história.
Olha lá, tá prestando bastante atenção? Tá? Muito bem. Então a professora vai fazer o quê? Eu leio uma parte e você vai acompanhar porque vai passar aí na sua tela. Logo em seguida, de algumas partes que eu ler, vai aparecer para você uma pergunta de verdadeiro ou falso. E é aí que entra a sua atenção. Se você responder, né, verdadeiro ou falso para aquilo que a professora falar. Tem que estar bem atento. Então, vamos à primeira parte da história. Por enquanto, você vai lendo aqui, acompanhando com a professora. Entre todas as casas de aparência duvidosa que existem em todas as florestas desabitadas de todo este mundo, ele tinha de escolher bem esta aqui. Olharam? Leram? Então vem a primeira pergunta. Caderno Apostos. Verdadeiro ou falso? A casa de Raposela fica em uma floresta habitada e tem uma aparência agradável. Você vai colocar no seu caderno um tracinho. Você pode escrever verdadeiro ou falso, ou colocar V ou F, porque você vai saber que é de verdadeiro ou falso. Prestou atenção no comecinho da história? Marcou? Muito bem. Vamos à próxima parte. Acompanha com a professora. Raposela da Mata sempre foi graciosíssima e gentilíssima com estranhos. E com o ovo não foi diferente. Convidou-o logo para um lanchinho. Enquanto Raposela saía aos saltos para a cozinha, o ovo rolava pela mansão. Que quadros interessantes! Gritou o ovo. Mas Raposela não lhe deu ouvidos. Estava muito ocupada bolando seu plano, com toda astúcia e perfeição. Vamos para a próxima pergunta agora. Verdadeiro ou falso? Raposela bolava um plano para comer o ovo. O que você acha? É verdadeiro ou é falso? Estava prestando atenção na história? Prestou atenção em todos os detalhes? Então você vai responder com facilidade, não é? Colocou aí no seu caderno 2 tracinhos. V ou F? V para verdadeiro, F para falso. Marcou? Muito bem. Vamos para a próxima parte da história. Raposela queria comer um ovo bem grande e delicioso. Então, pôs em prática a primeira parte de seu plano perfeito: encher o ovo de comida. O jantar que serviu foi dos mais esplêndidos. O ovo bamboleava-se de animação. Raposela queria um ovo grande, mas também queria um ovo esbelto. Assim, após o jantar, pôs em prática a segunda parte de seu plano maquiavélico. Era hora de brincar. Fizeram uma corrida de ovo na colher pelo corredor, brincaram de esconde-esconde na biblioteca e de dança das cadeiras na sala de visitas. Ao fim da noite, o ovo estava esgotado. Tudo tinha sido muito agradável, mas ele precisava descansar sua pobre casca. Ora, durma aqui, disse Raposela. Vou planejar um café da manhã mais fantástico ainda. Está prestando atenção na história? Olha a próxima pergunta, verdadeiro ou falso? Raposela pediu ao ovo para dormir ali porque queria comê-lo no café da manhã. Você acha que isso é verdadeiro ou é falso? Colocou aí no seu caderno 3 tracinho. Raposela pediu ao ovo para dormir ali porque queria comê-lo no café da manhã. Isso é verdadeiro ou é falso? Registrou? Ótimo! Vamos continuar com a história. Enquanto o ovo dormia aconchegado em sua confortável cama, Raposela tinha uma noite de sonhos ovulantes. Próxima pergunta. Verdadeiro ou falso? Sonhos ovulantes é quando sonhamos com volantes. Você acha que isso é verdadeiro ou que isso é falso? Tá prestando atenção na história, em todos os detalhes? Se você está atento, é muito fácil responder isso. Tá? Coloca lá, 4 tracinho. V para verdadeiro, F para falso. Marcou? Vamos continuar a história.
Eram ovos mexidos e ovos fritos, ovos pochê e ovos assados. E o melhor de todos, ovos molinhos com torrada. Mas quando acordou na manhã seguinte, Raposela da Mata não fazia ideia do que a aguardava. Durante a noite, muita coisa havia mudado. O ovo não era mais uma coisinha frágil, ele estava gigantesco. Raposela esfregava as mãos de felicidade. Seu engenhoso plano funcionara. Ela teria o maior café da manhã de sua vida. Próxima pergunta. 5. Quando Raposela acordou, a cama do convidado estava vazia. Isso é verdadeiro ou isso é falso? O que vocês acham? Quando Raposela acordou, ela encontrou a cama do convidado vazia? Verdadeiro ou falso? 5, V ou F. Registrou? Vamos ver o que mais vai acontecer na nossa história. Mas foi aí que, creque, Raposela lambeu os beiços e creque. Ela lambeu os beiços mais uma vez. Então, com o último creque barulhento, Raposela mudou de expressão. Observa a expressão da Raposela. E vamos responder a questão 6 agora. Verdadeiro ou falso? Observando a expressão de Raposela, aconteceu algo que ela estava esperando. Olha lá, observa bem a expressão dela. Você acha que essa afirmativa é verdadeiro ou é falso? Isso que eu falei agora é verdadeiro? Observando a expressão de Raposela, aconteceu algo que ela estava esperando ou é falso? Coloca aí, 6 tracinho, V ou F. Marcou? Aposto que você está curioso para saber o que vai acontecer, não é? Mas é só depois. Primeiro, vamos conferir as atividades que você fez até agora? Vamos acompanhar ali com a professora, então. Primeira alternativa que apareceu foi ali, ó, conferindo. A casa de Raposela fica em uma floresta habitada e tem aparência agradável. Essa afirmativa é falsa, né? Então você tinha que marcar ali falso no seu caderno, porque olha o que está escrito na história, olha o que a história falava. Entre todas as casas de aparência duvidosa que existem em todas as florestas desabitadas de todo este mundo, ele tinha de escolher bem esta aqui. Então ali está dito que a casa de Raposela tem uma aparência duvidosa e fica em uma floresta desabitada. Se você errou, não tem problema. Apaga e corrige, deixa lá certinho. Era para ver se você estava prestando atenção à história. Vamos conferir a 2 agora. A 2, se você colocou verdadeiro, você acertou. Olha o que dizia. Raposela bolava um plano para comer o ovo. E isso é verdadeiro. Nós percebemos isso, além do que foi dito na história, pelas ilustrações. Você percebeu ali? Presta bastante atenção. Olha o que a Raposela estava lendo. Ela estava lendo ali, ó, como cozinhar ovos. Ovos são uma delícia no café da manhã. Cozidos, fritos, mexidos. Então ela já estava ali procurando uma receita para poder comer o ovo. Tudo bem? Então vamos agora conferir a alternativa 3. A alternativa 3 também você deveria ter marcado verdadeiro. Se marcou falso, não tem problema. Mas vamos conferir por que era verdadeira essa alternativa. Olha lá, Raposela pediu ao ovo para dormir ali porque queria comê-lo no café da manhã. Então, onde estava na história que isso é verdadeiro? Vamos conferir ali. Ao fim da noite, o ovo estava esgotado. Tudo tinha sido muito agradável, mas ele precisava descansar sua pobre casca. Ora, durma aqui, disse Raposela. Vou planejar um café da manhã mais fantástico ainda. Então ali a gente já percebe pela expressão dela que ela fazia de tudo para comer o ovo no café da manhã. Não é verdade? Tranquilo até aqui? Está conferindo, apagando aquilo que não deu tão certo, né? Percebendo as hipóteses que você levantou enquanto a gente lia, aquilo que você conseguiu prestar atenção e perceber na história? Muito bem, vamos conferir agora a alternativa 4.
conferindo. A alternativa 4 era verdadeira ou falso? Se você marcou falso, você marcou corretamente. Por que que é falso? Porque estava escrito ali, ó, sonhos ovulantes é quando sonhamos com volantes. Opa, mas a história falava outra coisa. Olha, vamos ler com a professora. Eram ovos mexidos e ovos fritos, ovos pochê e ovos assados. E o melhor de todos, ovos molinhos com torrada. Mas quando acordou na manhã seguinte, Raposela da Mata não fazia ideia do que eu aguardava. Então, sonhos ovulantes aqui na história é porque ela sonhava com ovos. Ovos preparados de várias maneiras. Para ela devia ser um sonho delicioso, não é? Vamos conferir agora a 5, a quinta questão. O que você marcou na quinta questão? Se você marcou a 5 como falso, você acertou. Olha o que estava, a afirmativa que estava ali. Ó. Quando Raposela acordou, a cama do convidado estava vazia. E não é isso que estava na história. Olha o que a história fala. Mas foi aí que, creque, creque, Raposela lambeu os beiços e creque. Ela lambeu os beiços mais uma vez, então com um barulho creque barulhento, Raposela mudou de expressão. Onde estava o ovo nessa parte da história? O ovo estava em cima da cama. Então, a cama do convidado não estava vazia. Isso é falso. O convidado continuava ali e ainda estava crescendo e fazendo um barulho ali. Tá? E a sexta alternativa? A 6. Vamos conferir? O que você marcou na questão 6? Marcou? Falso? Muito bem. Olha lá o que estava escrito. Observando a expressão de Raposela, aconteceu algo que ela estava esperando. Preste bastante atenção na expressão de Raposela. Não parece que ela está um pouco espantada? Então, provavelmente, o que aconteceu, ela não estava esperando. Não é? Bom, você está curioso? Eu estou bem curiosa para saber o que vai acontecer, o que foi que deixou a Raposela espantada aí nessa alternativa. Conferiu tudo certinho até aqui? Vamos então para a questão 7. Para a atividade 7, você vai observar a imagem que está aparecendo aí na sua tela e escolher uma das opções que você acha que sairá do ovo. Então, nós fomos até a parte ali que o convidado, né, o ovo começa a rachar. E o que será que vai sair de dentro do ovo? Você já tem alguma ideia? Já está pensando? Mas, poxa, nós não vamos colocar qualquer coisa sem nenhum embasamento. Nós vamos pensar em argumentos. Você já pensou em argumentos? Já pensou nas suas conversas? Então, o que significa argumento? Olha lá, lê com a professora, ó. É a prova usada para afirmar ou negar um acontecimento, um argumento válido. Ou meio usado para persuadir, para tentar convencer alguém, fazendo com que esta pessoa mude de ponto de vista ou de maneira de agir. Então, no primeiro, diz assim, um argumento pode ser uma prova. A gente usa aquilo para afirmar ou para negar um acontecimento. É um argumento válido. Ou uma forma que a gente usa para convencer, persuadir é convencer, para tentar permitir que aquela pessoa ela faça aquilo que a gente acha que é certo, mas a gente tem que usar argumentos válidos para isso. E a terceira definição que tem ali é o pensamento através do qual é possível entender ou deduzir algo. Então, isso é argumento. Para as nossas alternativas, você vai precisar usar argumentos. Por quê? Porque nós preparamos 3 possibilidades daquilo que pode sair do ovo. Você tem que estar com o teu caderninho aí. Então, você vai colocar aí 7 tracinho. Então, a primeira coisa que pode sair do ovo, a professora vai mostrar aqui para você, vou tirar dessa caixinha aqui da Raposela. O que será que pode sair do ovo? Você está bem atento aí? Então, fica de olho no ovo aqui com a professora. Vamos quebrar para ver o que sai dele. Olha lá, barulho de ovo quebrando. Vamos ver o que pode sair dele. Não anota aí nada ainda. Casquinha quebrando. Você acha que do ovo pode sair uma
Cobra. Será que pode sair uma cobra aqui do ovo, como saiu do nosso? Olha lá, uma cobra. Sim ou não? Você vai precisar registrar um argumento válido. Vai ter que ter um bom argumento, convencer alguém do porquê você acha que pode ou não sair. Então você vai marcar aí sim ou não e vai precisar registrar o porquê dessa sua resposta usando argumentos coerentes. Mas professora, como que eu vou usar um argumento coerente se eu nem conheço muito sobre o ovo da cobra? Não é? Então, vamos saber um pouquinho sobre o ovo da cobra. A professora trouxe aqui algumas informações para a gente. Olha lá, vamos acompanhar. Ó. O ovo de cobra tem um aspecto todo peculiar, o que pode ser considerado uma vantagem na hora de diferi-lo e identificá-lo. À primeira vista, o ovo de cobra é macio e de consistência mole. Um ovo de cobra pode ser identificado por seu formato diferenciado. Quando comparado aos ovos de aves, os ovos de cobras se destacam pelo formato mais achatado, de comprimento singular e alongado. Além disso, é possível encontrar espécies de cobras cujos ovos assumem formas irregulares, sem uma proporção exata. Neste caso, as diferenças essenciais se tornam ainda mais evidentes em comparativos aos demais ovíparos do mundo animal. Então, o que a professora trouxe aqui? Algumas informações sobre o ovo da cobra. Qual é a tua tarefa? Marca aí no teu caderno. Você acha que pode sair uma cobra de dentro do ovo lá da história da raposela? Sim ou não? E marca um argumento válido. Registrou? Mas a professora falou que nós temos 3 alternativas. Então, o que será que pode sair do ovo agora? Tá preparado? Vamos ver aqui com a professora. Então, a próxima alternativa está aqui no ovo. O que será que pode sair do ovo? Vamos quebrar para descobrir. Esse estava mais difícil de quebrar. Então, aqui tem um rachadinho, já quebrou. Você acha que de dentro do ovo, que está lá na casa da raposela, pode sair uma galinha? Você vai precisar registrar argumentos válidos para isso. Então, olha lá, uma galinha, sim ou não? E você vai precisar registrar o porquê da sua resposta, usando argumentos coerentes. Mas, professora, como que eu vou fazer isso? Vai saber um pouquinho mais sobre o ovo da galinha. Vamos ver quais são as informações que nós temos sobre o ovo da galinha. Então, uma galinha. Na natureza, a galinha bota os ovos em seu próprio ninho, que tem o formato ideal, folhas e flores secas. Choca os ovos por 21 dias e depois o filhote sai do ovo. Em cativeiro, botam vários ovos todos os dias. A coloração da casca pode ser branca, marrom, vermelha, verde e até azulada. A cor do ovo depende da raça da galinha. Olha que legal! Então, a gente já sabe algumas informações sobre o ovo da galinha. Você acha que lá na casa da raposela poderia sair de dentro do ovo, lá do convidado, uma galinha? Então, agora é aquela hora que você vai pegar o seu caderno e vai anotar lá se você acha que sim ou que não e vai registrar um argumento válido.
Anotou tudo? Tudo feito aí com capricho? Então vamos à terceira alternativa. Você acha que pode sair ali de dentro do ovo, que é o convidado da raposela. Olha lá, vamos ver o que tem aqui nesse ovo. Quebrando o ovo, o que pode ter aqui? Um jacaré. Você acha que pode sair de lá um jacaré? Então, você vai registrar lá sim ou não e vai precisar registrar o porquê da sua resposta. Use argumentos coerentes. Então, argumentos verdadeiros para convencer alguém, se você acha que sim ou não. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho sobre o ovo do jacaré para a gente ter argumentos, não é verdade? Sem conhecer não tem como. Então, olha lá, os ovos são colocados em ninhos. As fêmeas escolhem um local para fazer os ninhos em ambientes de mata, de pastagem e na vegetação flutuante. Então, essas são as informações que nós temos até agora sobre o ovo do jacaré. Anota aí no seu caderno a atividade com bastante capricho. Você registrou aí no seu caderno o sim ou não, porque poderia, né, sair cada um destes animais que nós colocamos aqui, ou uma cobra, ou uma galinha, ou um jacaré. Você usou argumentos válidos, não utilizou? Muito bem. Vocês viram que a professora fez uma brincadeira aqui de quebrar a casca do ovo. Então, mas nenhum alimento foi desperdiçado e você tem que tomar cuidado também na sua casa, hein? Se você resolver brincar assim, você avisa um adulto responsável. Como que a professora fez? Vou mostrar aqui, ó, para você, nesse que tá aqui embaixo. Eu tirei o ovo bem aqui, ó, né, o alimento bem por um buraquinho aqui embaixo. Depois lavei o ovo, né, a casquinha, usei o conteúdo, lavei a casca, deixei secar para depois poder fazer a brincadeira, tá bem? Então, não vai fazer nada disso com aquele ovo lá que está guardado para o alimento e nada sem conversar com um adulto responsável antes. Combinado? Muito bem. Eu adoraria estar aí e ver os argumentos que você colocou na sua atividade. A professora não pode estar aí com você nesse momento, mas assim que for possível, nós vamos olhar os seus registros, seu caderno, suas atividades, a sua professora da escola vai olhar. Por enquanto, nós vamos olhar o que algumas professoras colocaram como argumento. Você está curioso para ver? Então, você vai ver o que as professoras responderam e quais os argumentos que elas colocaram. Vamos ver o que a primeira professora respondeu. É a professora Laiane. Então, um jacaré, uma galinha ou uma cobra? Ela disse assim: eu acredito que de dentro do ovo que a raposela cuidou com tanto carinho, vai sair uma galinha e que não vai sair uma cobra, porque o ovo da cobra é menor do que o ovo da galinha. Você viu o que a professora escreveu? Prestou atenção? Então, o que ela acha que vai sair do ovo lá do convidado da raposela? Ela acha que vai sair uma galinha. Mas qual foi o argumento que ela usou para isso? Olha só o que ela colocou. Ela colocou que o ovo da cobra é menor do que o ovo da galinha. Foi nisso que ela se baseou para achar que pode ser uma galinha. Então, você conseguiu identificar ali? Tudo ela falou, né? Ela falou, a raposela cuidou do ovo com carinho. Isso nós vimos, mas não é um argumento pra gente dizer assim, vai sair uma galinha porque ela cuidou com carinho. Vai sair uma galinha porque o ovo da cobra é menor do que o da galinha. Então, ela ficou olhando os dois e comparou. Perfeito?
Compreendeu aí? Olha o que disse agora a professora Audrey. Entre um jacaré, uma galinha e uma cobra, ela colocou: eu imagino que de dentro do ovo tenha uma cobra, porque ovo de cobra não precisa ser chocado pela mãe como o de galinha. Ele é chocado com o próprio calor do ambiente, assim como o ovo que estava na casa da raposela. Então, o que a professora Audrey acha que vai sair? Ela acha que vai sair uma cobra. Por quê? Porque o ovo de cobra não precisa ser chocado pela mãe, como o de galinha. Ele é chocado com o próprio calor do ambiente. E daí ela coloca ainda, assim como o ovo que estava na casa da raposela. Então, esse é o argumento válido que ela achou. O ovo não precisa ser chocado pela mãe. E ela acha que aquele ovo que estava lá na casa da raposela foi chocado pelo calor do ambiente. Percebeu o argumento? Conseguiu identificar aí junto com a professora? Ótimo. E agora o que disse a professora Daisy? Entre um jacaré, uma galinha e uma cobra. Eu acho que vai sair um jacaré, porque eles não cavam para colocar o ovo. Eles fazem morros e cobrem com folhas, gravetos ou lamas. A fêmea do jacaré coloca vários ovos e esse deve ter rolado e ela não percebeu. Então, o que a professora Daisy acha que vai sair do ovo? Ela acha que vai sair um jacaré. E qual é o argumento que ela achou? O argumento para nos convencer disso. Eles não cavam. Eles quem? Os jacarés. Eles não cavam para colocar o ovo. Eles fazem morros e cobrem com folhas, gravetos ou lamas. Porque eles vão pegando várias vezes a lama ali para cobrir os ovos. E a fêmea do jacaré coloca vários ovos. E esse deve ter rolado e ela não percebeu. Alguma delas conseguiu te convencer? Você mudou alguma das suas ideias aí do que estava passando pela sua cabeça depois que leu os argumentos delas? E você conseguiu colocar argumentos convincentes? Será que consegue convencer alguém com os seus argumentos válidos? Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta que você pode responder depois que acabar a aula. O que sairá do ovo? Então você vai aguardar a próxima aula para saber. Você pode até responder aí no seu caderno agora, depois de ver os argumentos das professoras, de analisar um pouco melhor. Então anota aí no seu caderno, o que sairá do ovo? Pode colocar depois da aula. E mais uma questão que eu vou perguntar. Você utiliza bons argumentos em suas conversas? O que você usa aí na sua conversa? Tem algum bom argumento? Você é acostumado a usar bons argumentos ou sempre fica ali naquele achismo de achar uma coisa ou outra sem muito fundamento? Hoje a gente aprendeu mais uma coisa na aula de língua portuguesa que a gente leva para a vida. É de usar bons argumentos, de procurar bons argumentos nos textos que lemos. Bacana, não é? Então, cada aula que a gente participa é um aprendizado que a gente leva para a vida. Aí a gente tem que começar a utilizar. Vamos nos encaminhando agora para o finalzinho da aula. Olha que bacana o que nós vamos fazer ao final dessa sequência de aulas. Então nós vamos fazer ali o brincando com o ovo e com a raposela. A raposela tem um carrinho de jogos para distrair seus convidados. Sempre que os convidados vão à casa dela, ela pega o carrinho de jogos. Ao final de cada aula, nós aprenderemos ou participaremos de uma brincadeira, sempre ali junto com a raposela. Achou legal? Então o jogo da aula de hoje chama-se Par Contrário. Tá aqui a caixinha do jogo. Então, o que tem nesse jogo? A professora vai mostrar para você. Tem algumas palavras que apareceram durante a história. Você já sabe que não vai saber ainda, já sabe que a professora ainda não vai revelar o que vai sair do ovo, então vamos brincando enquanto isso. Olha só as palavras que tem no jogo lá da raposela. Minúsculo, rude, desabitada, gentilíssima, pequeno, gigantesco, grande e habitada. Algumas dessas palavras estavam na história e outras são o par contrário dessas palavras. Você vai ler as palavras agora, olha aí, na sua tela.
E você vai ter um tempinho para tentar encontrar o par contrário de cada uma delas. Mas como assim par contrário, professora? É o que significa o contrário, desabitada. Então, de um lado da coluna você vai ver, ó, desabitada, gentilíssima, grande e gigantesco. Qual das palavras ali na outra coluna é o contrário de desabitada? Tenta encontrar. Aponta aí com o seu dedinho, não precisa copiar tudo isso no seu caderno. Aponta aí. Lembra que é hora de brincar com a raposela e com o ovo. Brincou aí com a raposela e com o ovo? Tentou, desafiou aí o seu cérebro para tentar encontrar o par contrário? Vamos conferir aqui com a professora. Então a primeira palavra que estava ali na coluna era desabitada. Qual é o par contrário de desabitada? É habitada, é o contrário dessa palavra. Foi isso que você encontrou ali na coluna? Muito bem. Vamos ver qual é a próxima palavra que nós tínhamos que encontrar o par contrário. Era gentilíssima. E qual é o par contrário de gentilíssima? Gentilíssima é alguém que é muito gentil. O par contrário é rude. É alguém que é rude, que não tem esses gestos de gentileza. Tinha pensado nessa alternativa? Muito bem. Vamos conferir agora o próximo. O próximo que estava na coluna era a palavra grande. Esse é mais fácil, a gente usa bastante no nosso dia a dia, não é? Então, qual é o contrário de grande? O contrário de grande é pequeno. Esse eu acredito que você acertou se você estava prestando atenção. E a última palavra que sobrou é a palavra gigantesco. Então, qual é o par contrário de gigantesco? Gigantesco, né? Muito grande. Então, o par contrário é minúsculo. Significa bem pequeno. Olha ali, agora vai aparecer na sua tela ali a conferência para você perceber o par contrário e identificar os trechos da história onde apareceram as palavras. Tudo isso aparece aí na sua tela agora. Aposto que você se divertiu brincando com a raposela e com o ovo. Nossa aula chegou ao fim. Eu aposto que você está curioso para saber o que vai sair de dentro do ovo. Na próxima aula você saberá. Até mais!